Muitas pessoas pensam que velejar é sobre o vento, sobre como ele empurra o barco e o leva aonde quer chegar. O que muita gente não sabe é que o barco não navega somente a favor do vento, também é capaz de navegar contra ele. Velejar não é, portanto, sobre o vento, mas sim sobre o velejador. E essa relação entre vento e velejador é única. O velejador depende do vento, mas não pode diminuí-lo se ele estiver forte, nem aumentá-lo se estiver fraco. Cabe, portanto, ao velejador aceitar que o vento será sempre seu parceiro, desde que saiba como se adaptar. A diferença entre ele empurrar a favor ou contra nunca estará no vento em si, mas sim no velejador e em como ele ajusta as velas. Nesse momento, somos todos velejadores enfrentando um mau tempo que veio sem anúncio. Reclamar do vento ou torcer que ele melhore não vai mudar nada. É hora de unir a tripulação e, mais do que nunca, estar no mesmo barco, assumir o protagonismo pela própria jornada, entendendo como o vento está mudando e ajustando as velas e o planejamento de rota juntos, um dia de cada vez. Não podemos controlar os ventos, mas podemos sempre ajustar as velas para chegar mais longe. Puxa, estou aqui hoje com o Clóvis Arruda para a gente ter uma conversa, essas conversas que quem gosta de criar. Clóvis Arruda é um grande amigo, gestor em projetos de marketing que envolve cultura, designer, né, fotógrafo, velejador, essas fotos maravilhosas são dele, e faz um trabalho incrível, né? Eu acho que o trabalho dele de criação tem muito a ver com essa mente diversa, né? que é, né? Desde gostar de astronomia até dos mares e juntar isso tudo no trabalho. E eu chamei ele aqui hoje para uma conversa justamente para a gente conversar desses processos criativos e o que esses tempos que são de ócio, que ao mesmo tempo está totalmente ligado, né, ao que a gente vive num trabalho de criação, né, que a gente queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Gostaria que ele me apresentasse também, eu apresentei ele rapidamente, depois ao longo da conversa você pode falar muito mais coisas, né, porque é um trabalho incrível, assim, de projetos que você faz, né, aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Rodrigo, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite em participar aí dessa conversa com você. É um imenso prazer poder, de alguma forma, contribuir aí para os seus movimentos de divulgação de incentivos à criatividade em geral. Sou seu fã incondicional, adoro o seu trabalho, te conheço de vários carnavais e todos os projetos que você faz com um tempero chamado amor, que isso faz uma grande diferença Que bom. em tudo que se faz, né? Acho que em todo processo de criatividade, se não tiver amor, a coisa não funciona. Não vai. Bom, em resumo, né, ela me apresentou de uma forma bem genérica. Eu sou um produtor, eu sou um gestor de projetos de comunicação e cultura, sou empreendedor, produtor, fotógrafo, designer, e eu atuo junto à minha empresa chamada Terra Vista, na concepção e gerenciamento de produção de diversos projetos nacionais e internacionais ligados à comunicação, marketing e cultura. Eu viabilizo projetos de exposição, projetos de música, enfim, um leque bem grande assim de atuação. Atuo com o SESC, Natura, Caixa Econômica Federal, etc, etc, etc. E a minha grande paixão é velejar. Então, quando eu tenho alguma possibilidade de algum tempo que pode ser chamado de ócio, porque eu acho que eu não conheço o ócio, porque o ócio me estimula a novas descobertas, então, curioso e inquieto que eu sou, eu transformo o meu tempo livre em novas descobertas. Eu gosto muito de velejar e de fotografar. E quando junto um com o outro, então, eu sou uma pessoa absolutamente feliz. Quando você fala para mim, as contas estão pagas, pode velejar, meu filho, vai descobrir novos horizontes, toma aqui a sua câmera fotográfica, vai Aliás, parar de terra. e falar em câmera fotográfica, fala um pouquinho dessa foto que você fez, maravilhosa, essas duas aqui, ó. Essas duas fotos aqui, essas são duas fotos que eu fiz numa travessia que eu fiz no navio Escola Cisne Branco. O navio Uau. Escola Cisne Branco é o maior veleiro, é o maior navio movido à vela do Brasil, da Marinha do Brasil,
foi minha encomenda que foi feita à Holanda. É até uma música, né, do Cisne Branco. Tem mesmo, inclusive quem tiver curiosidade, por favor, procure na internet, navio Escola Cisne Branco. É um navio incrível, se veleja como se velejava em 1900, só que com o auxílio de equipamentos absolutamente modernos. Mas, assim, é a nata da Marinha que fica nesse navio. São períodos de 2 a 3 anos, que cada função é renovada. E ele cumpre hoje o papel de mostrar o que a Marinha faz. É o cartão postal da Marinha em eventos que existem tanto no Brasil como fora do país. É incrível, é uma grande caravela, é um tall ship, ele tem, só para você ter uma noção, o mastro principal, que é esse aqui, ele Uhum. tem o equivalente a uma altura de um prédio de 13 andares. Três São cinco, andares. são 5 andares abaixo dele que você tem Nossa. tudo, tem até padaria, impressionante, é uma coisa muito, monstruosa, é um navio completo. E eles navegam como se navegava em 1900, é tudo na base do apito, e são 51 homens só para erguer as velas. É uma coisa de louca, é uma faina de 2 horas só para subir as velas. É Uma uma coisa de louco. sinfonia, uma orquestração de velas. Orquestração. E é um esquema bem militar, né? Então tudo é regrado, tudo tem hora, tudo tem norma, tudo tem tudo. E é muito interessante. Isso eu tive a oportunidade de fazer um projeto com a Marinha do Brasil e fiquei a bordo aí durante uns 5, 6 dias fotografando a vida a bordo do Cisne Branco, que esse é o projeto que eu estou desenvolvendo com eles. Retratar por que é importante esse navio, por que que isso, o que é o navegar, o que, etc. E sobre navegar, pegando aí o gancho da questão da criatividade, né? A ligação da criatividade e o mar, o velejar, né? O ato de velejar. O velejar em si, ele traz coisas muito interessantes que podem ser utilizadas pensando em expansão de processos criativos ou até mesmo na organização da vida como cotidiana. Você pensa, por exemplo, você está num veleiro, aí você tem uma solução de tempo real, você está com um problema ali, você tem que resolver na hora, não tem depois. Você, né? Tem muitas vezes você requer decisões rápidas, eficazes, então você não pode ficar na procrastinação, não pode imaginar que, talvez não, será que eu vou parar? Eu vou dormir, Vou esperar amanhã a eu vejo o que tempestade está acontecendo. passar, Está com furo no casco, mas eu vou dormir. Hoje eu vou dormir. porque eu preciso descansar. Você vai a pique. Então, e como a vida também, né? Porque ela te exige a todo tempo soluções e coisas de muito tempo. Adaptação a condições variáveis, por exemplo. Você acabou de regular uma vela, está com vento de popa, teve uma modificação climática, acabou, de repente é um vento de proa. Assim por diante, você tem que ir se adaptando na vida, e adaptando a condições, a questão da resiliência, de você se adaptar aos movimentos que a vida nos impõe, que a natureza nos impõe quando a gente está no contato com o mar. Vamos dizer, outro aspecto também interessante, o uso de recursos limitados. Você está dentro de um barco, você tem o que você tem ali. Sim. Acabou. Então, tente achar criativamente soluções com o que você tem. Faça o seu melhor com o que você tem aqui e agora. E sempre com foco. Então, tem uma questão também que eu acho muito interessante, essa frase do Robert Scheidt, que é nosso grande medalhista brasileiro. Ele fala que se você perder o leme, nunca perca o rumo. Isso acho uma frase muito sábia. Você pode estar totalmente à deriva, mas você sabe onde você quer chegar. Então, isso é o ponto básico para que você também tenha sua orientação, suas diretrizes, seus objetivos de vida, onde você quer chegar. Também isso traz na questão da navegação, né? Pegando um pouco desse gancho também, tem a questão de estratégias de navegação, por exemplo. Qual a rota? Qual o rumo? O que você vai fazer? Como é que você vai fazer para atingir um objetivo? E muitas vezes as condições são contrárias, o vento está contra. Uhum. Então, como é que você faz para chegar num lugar onde tem tudo contra para que você não atinja, mas o teu objetivo é aquele? Então, você tem que desenhar estratégias, vai bordeando, vai velejando, vai entendendo, vai se adaptando para que a coisa aconteça, né? Uma coisa muito marcante também, a experiência que eu tive mais longa foi uma travessia que eu fiz trazendo um barco da França para o Brasil, passando ele pela África, e da África, o último ponto para a travessia do Oceano Atlântico. Foram 21 dias. O que ficou muito evidente para mim é a questão do espírito de equipe e a comunicação interna.
não interessa se você está mal, se você está passando, está com dor de cabeça, está querendo dormir, está falando, o que que eu estou fazendo aqui? Sempre levar o alto astral, sempre relevar os seus próprios sentimentos em prol de um sentimento comunitário. Trazer isso junto para a equipe, trazer um alto astral, entender que a tua vida depende do outro e assim por diante. Então, essa questão de trabalho em equipe, percepção de que isso é que faz a coisa acontecer, é um grande ensinamento também para a vida. É para além do próprio umbigo, né? Você tem o tempo todo pensar no todo, né? No coletivo, né? Exatamente. O coletivo é primordial para que a gente possa ter soluções, resoluções. Nada se faz sozinho, né, Andri? É. Nos projetos que você faz, eu já participei de alguns, o Sim. coletivo é muito presente, né? E Então, como saber, quando você está falando de processos criativos, né? Eu acho que assim, nunca é só, nunca, você não é uma ilha, ninguém é uma ilha, né? Sempre você cria, né, numa comunidade, né? Num tempo histórico, né? Com as e mesmo limitações. achando que você está numa ilha, por exemplo, um barco é É, uma ilha flutuante, uma ilha. mas é uma ilha onde você depende do outro. Não tem como. Poucos são os velejadores solitários, e mesmo um velejador solitário, ele tem uma equipe de terra para dar suporte. É claro. Então, mesmo achando que você está sozinho, você não está Ah, sozinho. Vamos pegar nosso velejador máximo solitário, que é o Amir Klink. Ele sim. tinha uma equipe, tem uma equipe cada vez que ele faz uma viagem. Primeiro, ele gasta muito tempo em planejamento, é um grande estrategista. Então, ele Aliás, você sabe trabalhou com fazer. ele, fez grandes Sim, sim, parcerias, né? Depois quero que você sim. conte do jogo Latitude 90 graus e É, exposição também. legal. Bom, pegando esse gancho aí que você está falando, o Amir é um querido, um amigo, e tive a oportunidade de desenvolver um projeto junto com ele e com a Marina Bandeira, que é a esposa dele, para o desenvolvimento de um jogo estratégico que retratasse as experiências que ele teve de travessias em altas latitudes é próximo aos polos, então o polo sul, o polo norte, 90 graus sul é o extremo da Terra e 90 graus norte é o extremo da Terra no Ártico. Enfim, pegando essas experiências que ele teve nessas viagens e transformando isso num jogo estratégico. Então, a gente desenvolveu um projeto que foi aceito pela Estrela, em comemoração aos 80 anos da Estrela no Brasil. Então, teve lançamento oficial, foi distribuído esse jogo para o Brasil todo, e é um jogo estratégico. A ideia dele inicial era que fosse de tabuleiro e digital, porque hoje o digital é muito forte, muito presente. Mas ficamos só com a edição em tabuleiro, mas foi um projeto que existiu durante uns 3 anos, mais ou menos, com distribuição no Brasil todo. Ainda é possível comprá-lo, você procurar na internet, chama Latitude 90, o jogo dos polos. E foi um desafio muito interessante, porque desenvolver um jogo é muito difícil, você bem sabe, né? Você é uma mestra no assunto, conhece muito bem o que é o desenvolvimento de jogo. Então, é um processo muito complexo, porque qualquer coisa que você mude na regra, muda radicalmente o tempo, a dinâmica, o que acontece no jogo, e trazer questões que a gente queria educativas, de visão de sustentabilidade, trazer cartas, metas, então você vai conquistando coisas, ao mesmo tempo você vai aprendendo, foi um grande desafio. Mas foi muito bacana, é um projeto que eu tenho muito orgulho de falar que eu participei, né, que desenvolvi a mecânica do jogo. Fizemos também algumas exposições, uma sobre a questão do aquecimento global, isso já faz um certo tempo, foi na Sesc Pompeia, e o Amir também participou prontamente desse projeto, mostrando aí as questões de aquecimento global, o que está acontecendo no mundo e tal, e tal, e tal. E temos outros grandes velejadores trazendo essa questão de uma forma muito atual. Vamos falar da família Schurman, com Vozes do Oceano, que é de tirar o chapéu, quem tiver oportunidade de ver, bate na internet, Vozes do Oceano, família Schurman, de tirar o chapéu, o trabalho que eles fazem, de despertar consciência através dessas travessias, né, e que são tão ricas. É outra E família que a família toda esteve sempre no mar. Assim, eu lembro há muito tempo atrás ver em uma revista de educação falando a família Schumann contando um pouco como que era viajar com os filhos, né? E a escola mais que do isso, mar. eles educaram os filhos, né? Eles É, realmente são nômades, eles viajar, moram no mar, viver, né? né? Viver no mar, escolher a escola ser o mar.
Exatamente. E muito rico, né? Incrível. As experiências que eles têm são louváveis. E como Né? que é a noite? Eu fiquei curiosa, como que é a noite no mar? Deve ser uma coisa. É muito. Eu diria que assim, primeiro o mar, ele não é para amadores, né? Ele Sim. impõe um respeito a você e te coloca no seu lugar, como humano. Você é um nada perto do oceano. É como você se sente um humano, flutuando num barco num oceano. Não sei se vocês conseguem ter uma dimensão do que é isso, mas é um processo muito profundo de meditação, de autoconhecimento, de ferramenta de autoconhecimento, estar numa situação como essa. Todo mundo fala, pô, 360 mares, você vai ficar em alto mar, você olha para um lado é a mesma coisa que o outro. Não é. Não existe um segundo que seja igual ao outro. A todo momento tem sempre coisas diferentes acontecendo. Seja uma brisa diferente, seja a forma com que o sol se põe, seja a onda que bateu, seja o que aconteceu. Cada momento é único na vida, por mais que você ache que seja monótono. Você E perguntou da noite, da as coisas são muito noite. intensas no alto mar. Então é uma força da natureza muito rude, muito elementar, muito vil. Então você sente o sol de uma forma muito intensa, você vê a noite de uma forma diferente, e não tem absolutamente nada de luz, é zero de luz. Então a luz realmente são das estrelas, e você vê as estrelas no limite do oceano, no limite do horizonte, se fundindo mar e céu, é uma coisa maravilhosa. Realmente é muito bonito. A beleza do mar é incrível. Tem até um poema da Sofia de Mello, vou lê-lo para você, ele é bem rápido, eu acho muito bonito. Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. Tua beleza aumenta quando estamos a sós. E tão fundo intimamente a tua voz, segue mais secreto bailar do meu sonho. Que momentos há em que suponho seres um milagre criado só para mim. É Nossa, muito isso. nossa, que É lindo. lindo. É. Você vê aquela imensidão e fala, uau, eu faço parte de tudo isso, eu sou parte de tudo isso. É uma experiência que eu recomendo. Quem passa mal, toma um pouquinho de Gove, passa mal umas 24, 36 horas, e depois, se sobreviver, Você, é isso. você contou um tempo atrás, quando vem tempestade, quando balança demais, é puxadíssimo, né? E a todo tempo você tem que estar atento à observação e leitura do ambiente. Isso também serve para nós, para o dia a dia. Hoje é um dia, amanhã é outra. Você tem inúmeras situações que deixam de fazer ou acontecem de uma forma imprevista. Mas é uma coisa curiosa, porque os imprevistos, pelo menos no mar, eles não acontecem de repente. O de repente é você que estava desatento. Se você está desatento, você é atropelado. Se você vai atravessar uma rua desatento, o carro vai passar em cima de você. Então, estar atento à leitura do ambiente. Então, na natureza, e eu diria que até na nossa vida, as coisas vão se formando. Elas vão se formando, então você consegue ter leituras. O vento fica um pouco mais frio, há uma percepção de variação de pressão atmosférica que você consegue sentir até nos pelos. Você sente aqui, você olha para o horizonte, se é durante o dia, você consegue ver uma formação tempestuosa sendo formada. Durante a noite, o vento vai ficando cada vez mais fresco. Então, você tem várias leituras sensoriais que te Nossa, fazem entender o que está acontecendo. E você se está você está falando. desatento, de novo, a tempestade vai passar em cima de você, vai rachar teu barco no meio, você pode morrer, etc, 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 etc. E essas Né? leituras sensoriais que você está falando me lembrou aquele projeto tão lindo que vocês fazem, né? Que é. Conta um pouquinho o projeto com as O, pessoas que têm. o Sailing Sense. É, Esse projeto é um projeto muito bonito ligado à vela. Estou fazendo bastante propaganda de vela, tá? Porque tá bom. realmente acho que é um Hoje exemplo o bom para assunto é gente. esse mesmo. É um projeto que foi idealizado pelo Miguel Óleo, e ele é um projeto que existe há 15 anos já. O Miguel, ele é um especialista em acessibilidade. Ele começou trabalhando com cavalos, então ele levava pessoas com síndrome de Down para fazer treinamentos com cavalos, e melhora muito a percepção, a psicomotricidade da criança, etc, etc, etc. Então a ideia foi migrar isso para dentro da vela. Nossa, Nós desenvolvemos esse projeto que chama Sailing Sense, existe há 15 anos, como eu falei,
e nós capacitamos pessoas com múltipla deficiência para velejar. Mas não é um passeio, não é colocar um cego surdo dentro de um barco e dar uma volta na Guarapiranga e voltar, falar, ai, que bonitinho, você gostou do passeio? Não, é fazer com que ele entenda o que é o velejar e conduza a embarcação. Então, nós não conduzimos a embarcação, a gente não encosta na embarcação, a gente só dá orientações. Primeiro, a gente tem um treinamento, a gente capacita as pessoas para entenderem o que é a dinâmica do barco, colocamos para velejar, e aí, nesse velejar, a gente vai orientando. Olha, um pouco mais a bombordo, um pouco mais a noroeste, caça mais. E a gente faz de uma forma tal que os participantes também experimentem diversos postos dentro do próprio veleiro. Sem Licença é um projeto que trabalha com inclusão e que mostra, através de exemplos práticos, como é possível fazer inclusão. Cada pessoa é totalmente única, então cada necessidade também. Independente se ela é um cadeirante, se ela tem uma deficiência intelectual, se ela é um surdo cego, as necessidades para ela praticar de uma forma adequada, de uma forma o mais autônoma possível, são oferecidas para ela naquele momento. Esse método a gente vem trabalhando há 10 anos. Inicialmente a gente apresenta a embarcação e depois a gente sai para velejar e já explica como funcionam as partes principais. Não é um grupo preocupado com desempenho, com competição, mas sim dar acesso de uma forma adequada e de uma forma que você não perca o objetivo, a essência, que é o velejar. E é uma coisa muito enriquecedora, tanto para quem participa como para quem faz. É um projeto belíssimo. Ele é totalmente gratuito, a gente sobrevive de apoios. A gente conseguiu o apoio, por exemplo, do Yacht Clube de Ilhabela, da Yasbac aqui na Guarapiranga. Então a gente tem hoje o posto da Guarapiranga e Ilhabela. E com a pandemia isso atrapalhou bastante, a gente teve que dar um break, porque imagina, era quase que impossível fazer uma coisa totalmente segura. Agora a gente está retomando essas atividades e levando isso para as pessoas experimentarem. E tendo a ousadia, por exemplo, a gente participou um pouquinho antes da pandemia, tem a Volvo Ocean Race, que é a competição máxima da vela, que é a Fórmula 1 da vela, e passa pelo Brasil. Nós conseguimos, junto com eles, um apoio e participamos junto da Volvo Ocean Race com essa atividade. Então, com isso a gente traz um questionamento, primeiro, sobre a questão das deficiências, que muitas vezes uma deficiência não é uma deficiência, é uma eficiência. E sobre o próprio velejar, que é hoje visto, infelizmente ainda, como um esporte elitista, um esporte só de rico, de difícil acesso, e não é. Não é. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, o projeto do Lars Grael, Navega São Paulo, incrível. Ele montou uma escola de vela com barcos acessíveis para uma comunidade na Praia Grande. Saíram de lá 3 campeões mundiais. São pessoas de nenhuma acessibilidade financeira. 3 campeões brasileiros saíram desse projeto. Então é incrível. É questão de dar oportunidade. Aí você fala, um barco é caro. Um barco é caro. Dependendo do barco, se é um barco de competição, é que nem carro. Todo mundo tem potencial para comprar um carro pequenininho, velhinho, popular. Você não vai comprar uma Fórmula 1. Fórmula 1 custa uma fortuna, mas um Fusquinha 67 você consegue ter. É a mesma coisa um barco. Então, a gente estimula muito essa percepção do esporte para que a gente consiga romper esse preconceito que existe em relação ao iatismo, visto como um esporte elitista. E aí, voltando para esses nossos processos criativos, acho que dá para vocês perceberem que de tantas experiências, você consegue tirar coisas muito interessantes que podem ampliar qualquer processo criativo. Então, eu recomendo a todos os criativos entrarem num barco, se perderem um pouquinho, né? Seja no próprio velejar ou mesmo para as experiências visuais e sensitivas que você tem. Tem um artista que é o Turner, é um artista conhecido, ele pagava para os navegantes amarrarem ele no mastro para sair em alto mar em tempestade. Então, a inspiração dele eram aqueles raios, aquelas coisas malucas acontecendo, e ele tentava retratar isso na obra dele. Então, seja pelo medo, seja pela aventura,
O mar é, sem dúvida, um elemento muito interessante para qualquer processo criativo, Pela né? beleza, né? Eu acho, sobretudo, né? Beleza, inspiração, Pela beleza, acho que pela divinidade que é, né? Que ela se sente, acho né? essa conexão, assim, entre céu e terra. Né? Nossa, Clóvis, É maravilhoso. muito, muito bacana. E fora também que, assim, o conhecer, né, o descobrir novos horizontes, essa é uma experiência incrível também. Vamos fazer um paralelo com os nossos processos criativos. Quando você tem uma ideia, você faz tudo para que ela exista no real, no concreto. É um processo muito árduo, doloroso. Você imaginou um quadro vermelho? Aquele vermelho que você vai conseguir pintar nunca vai ser igual àquele vermelho que você imaginou. É impossível, é quase que é intransponível quase, né? O campo da ideia, do imaginar para a realidade, é muito árduo. E nesse processo, essa questão de adaptação, de você entender e aceitar o que é possível, quer dizer, a gente consegue transportar muita coisa desse observar do mar e do velejar para esse universo do criativo. Bom, para a música não precisa nem dizer, né? Vários escritores se inspiram demais na questão do mar, né? Na vida do mar e tal, e tal, e A tal. poesia, A nossa, poesia e é tudo, muito né? legal, é muito Nossa, legal. você estava falando do visual. Outra das coisas que o Clóvis faz muito bem, que gosta, é de algumas coisas que têm a ver com ilusão de ótica, né? Verdade. Tanto é que o Clóvis chegou a fazer até uma terça lúdica de ilusão de ótica, que foi maravilhosa, assim. Foi um grande prazer, viu, Dri? Vários fotógrafos, É, gente é. participando. O que me intriga nessa questão da ilusão de ótica é como nossos sentidos são frágeis. Assim, E hoje, essencialmente, nós somos audiovisuais. A gente esquece os nossos outros três coitados, né? Paladar, tato, olfato. Então fica lá em segundo plano. é, Então, e o que que a gente entende de realidade, né? Por que que eu acho que, né? Nem sei se é realidade. Eu acho que está acontecendo aqui agora essa conversa com você, porque eu estou te vendo, eu estou escutando, não estou sentindo, não é, estou sentindo cheiro, não estou sentindo paladar, mas audiovisual, para mim isso já é real. é, Então, o que é a realidade se não a interpretação do que nós conseguimos entender de conexão de cinco sentidos de um momento específico? sim, E aí, quando você fala da ilusão de ótica, eu falo, meu Deus do céu, acabou, é um abismo o que é a realidade e como ela é fácil de ser iludida, fácil de ser criada. E nesses mundos agora cada vez mais dinâmicos e digitais, né, Dri, que você pega a inteligência é. artificial, metaverso, ai que medo que dá. Aí é um assunto para outras conversas, né, Clóvis? É isso mesmo, Dri. Ai, Muito mas, legal. puxa vida, super, muito bom esse papo. Acho que a gente vai ter que marcar outros, porque o Clóvis é muito, tem, assim, muitos talentos envolvidos aí no seu trabalho, no seu fazer, no seu... sem contar, a gente não falou a parte poética, né? Esses dias você publicou no seu Instagram né, um texto maravilhoso. Obrigado, Dri. É uma Tá homenagem às crianças que existem em nós, lindo, um depois a gente paralelo, vai né, compartilhar. entre o tempo do homem e o tempo da criança, É, me fez pensar bastante sobre isso. E eu gosto disso, eu gosto de provocar as pessoas de alguma forma, assim como você também faz, né, Dri? né? Em lugar comum, trazer coisas que são de alguma forma provocativas, né? É isso aí. E eu queria então agradecer muito você, Clóvis. Muito obrigada, viu? Por Bom, esse mais que à disposição, tempo você sabe que sou parceiro irrestrito aí de você, das suas e iniciativas. por estar nesse mar. Vou terminar aqui puxando. Muito bom. Vamos lá, caça essa vela.